Senhor, meus amigos, meus irmãos, nós iremos dar continuidade hoje ao nosso Júlio Arminiano, que é um projeto que hoje está completando um ano de existência desse projeto. Nós, a paz do Senhor, irmão Mateus, nós temos visto ao longo dessa semana vários anúncios no Instituto Arminiano Brasil que nós iremos tratar de alguns assuntos, retomando novamente algumas temáticas acerca do nosso pastor e teólogo Marlon. Ele falou sobre a importância teólogo que tem contribuído grandemente com o debate do arminianismo público, também como um pastor, que é o pastor que prega, né? Então nós iremos falar hoje da pregação arminiana. Eu queria saber dos irmãos se o som está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Pastor, o senhor consegue me ouvir? Bom, eu ainda estou com dificuldade de ouvir o pastor Sérgio de uma maneira mais nítida. Então, se o senhor puder falar novamente, para ver aqui. Sim, o pastor Sérgio está falando por frequência, eu não estou conseguindo ouvir nitidamente. Deixa eu ver se eu consigo mandar novamente, pastor, para o senhor o convite. E aí a gente vai tentar novamente, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A gente mandou o convite para o pastor Sérgio, eu vou pedir para ele aceitar novamente lá o pedido, ele vai entrar novamente na live e vamos ver se o áudio dele melhora, tá bom?
estão me ouvindo? Mais ou menos. Quando eu ligo aqui o áudio, aqui está fazendo um barulho, eu não sei porquê. Pastor, veja se o senhor não está tampando alguma parte do som. Veja aí se está. Mais ou menos. O senhor pode falar mais uma vez? Veja se não está tampando nada o som. Amém? Estão me ouvindo? Agora. Agora estamos ouvindo. Pastor, pode. Tem alguns, é porque tem um momento que tem hora assim que dá uma chiada, né? Eu não sei, eu até tentei aqui pelo meu computador aqui, né? Para ver se dava certo, né? Mas se os irmãos estão conseguindo me ouvir agora, tá melhor. Eu estou pelo meu celular, né? Mas eu estava aqui com o computador. Eu até quando eu estava aguardando você me enviar, né? O convite para poder fazer pelo computador aqui mesmo. Mas o celular está dando certinho, então a gente fala por aqui mesmo. Tá tudo certo. Como é que o senhor está, pastor? Tudo bem? Ô, Guilherme, eu estou muito bem, graças a Deus, trabalhando bastante, né? E eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estar aqui falando, né, nessa noite com os irmãos aqui, e você e mais essa galera aí da família arminiana, né? Agradecer também o Rubens, né, que foi a pessoa que fez o contato comigo, né, para que eu pudesse estar falando nessa noite aqui com os irmãos. Agradecer você aí. E também o trabalho do Instituto Arminiano, né, meus irmãos? Porque o Guilherme, juntamente aí com essa galera aí, tem feito um trabalho maravilhoso, abençoado, de divulgar efetivamente o que é a teologia arminiana. Na verdade, assim, existem as pessoas aqui no Brasil que são simpatizantes do arminianismo, mas sem conhecer o que é o arminianismo confessional clássico, né? Então, muitas vezes o que a gente percebe aqui é que tem muitas pessoas que são arminianas, mas a fala dessas pessoas, principalmente, né, às vezes pregadores, ela acaba pendendo para um semi-pelagianismo muitas vezes, né? E muitas vezes assim o arminianista, o arminiano clássico, por assim dizer, ele acaba sendo comparado com esses atuais arminianos porque essa galera aí atualmente não lê sobre a Armínio. Então a gente percebe que tem muita gente aí que ela está sendo formada, né, eu vou usar uma expressão assim um pouco chula, por web teólogo. Às vezes o camarada não leu um único livro, não leu uma única linha de Armínio, mas ele se sente arminiano. E às vezes, muitas vezes pior é quando a gente encontra calvinista querendo falar de arminiano e ele nunca leu uma obra de Armínio, né? Eu diria que essa é a pior parte do discurso, porque primeiro temos que ficar com problemas e estamos com intimidade com o problema interno, como tinha objeto. Os arminianos já possuem a confessionalidade de trouxemos 40, e trabalho. O catecismo revisado de algumas instituições da reformada para fazer um dia mais forte. Aqui. Pelo debate do Vegan a voz e já falou foi bom ver Está falhando um pouco o seu áudio, tá? Aqui não tem como ficar para os irmãos, porque deu uma falhada aqui, tá bom? Os irmãos não me ouvem bem, se você me ouve bem, mas na hora que você está falando aí, está dando uma falha. Para melhorar, pastor, eu queria que a gente fosse ouvindo aqui o áudio. Então, quando o senhor estiver falando, eu vou no áudio e assim sucessivamente. Perfeito, né? Então, vejam aí, pessoal, se melhorou o áudio, se está tudo certo. Então, eu só queria dizer que fiquei muito feliz por ver o pastor Sérgio representando tão bem naquele debate. Vejam só,
o arminianismo ecoando Armínio de uma maneira tão espetacular, trazendo as referências, lendo as referências e explicando essas referências, né? Isso é uma dificuldade que nós iremos tratar posteriormente. Agora, no início, como o nosso tema é sobre a pregação do arminianismo, eu queria muito que o pastor Sérgio introduzisse o que seria a pregação biblicamente, primeiramente. Então, eu pediria que o pastor Sérgio fizesse uma análise um pouco abrangente no geral. Para quem nunca parou para estudar esse tema, para quem nunca parou para fazer uma análise sistemática do tema, em poucos minutos, o nosso mestre aqui, pastor Sérgio, vai falar um pouco sobre o que seria a pregação à luz da Bíblia. A gente sabe que o primeiro pregador foi Deus, porque ele anunciou os mandamentos, as alianças a Adão e Eva. Deus usou também os patriarcas como Abraão para anunciar a vontade dele, que também é chamado de profeta, Moisés e Davi, e tantos outros profetas maiores e menores, João Batista e Jesus Cristo. Então, como é que a pregação, pastor, biblicamente, ela nos apresenta sua natureza nesse aspecto, sua essência, sua substância, a pregação em si? O que é geralmente isso? Maravilha aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu abri aqui o áudio. Eu acho que fazendo desse jeito aqui tá beleza, viu, Gui? Eu vou fechando aqui e você vai dando certinho. Bom, vamos lá, meus amados irmãos. Vamos aqui fazer uma breve introdução para a gente falar sobre essa questão do aspecto da pregação. A gente sabe que, principalmente aqueles que exercem algum tipo de ministério na igreja, né? E aí não importa necessariamente a denominação, se é uma denominação pentecostal, se é uma denominação reformada, batista, presbiteriana, não importa. O que precisa ser entendido é a relevância que a pregação ela possui no propósito de expansão do reino de Deus na terra. Então, o Gui ele foi muito feliz na fala dele de colocar que o primeiro pregador que houve na história, quando a gente fala de história, nós estamos falando de existência de mundo. Então, Deus ele foi o primeiro pregador. Quando você olha, por exemplo, já lá desde o início, no livro do Gênesis, inclusive quando o homem ele peca, né, e que ele se esconde de Deus, tanto Adão quanto Eva, aquela atitude de Deus ir até o jardim na viração do dia, como diz o tema, aquilo a gente já começa a observar exatamente a ação da graça de Deus, a gente começa a ver ali um proto-evangelho se manifestando, de Deus indo em resgate daquele homem que acabara de pecar. E tão curioso é que a gente começa a observar as nuances do que a Bíblia ela vai demonstrando para nós, porque quando os homens eles pecam e que os olhos deles são abertos, o que eles fazem para poder cobrir a nudez? A Bíblia fala que eles cozinham folhas de figueira e tampam a sua nudez. Só que Deus, ele já mostra ali um proto-evangelho, por quê? Ele sacrifica um animal e da pele do animal ele cobre ali a nudez do homem e da mulher. Aquilo você já está apontando ali para Jesus, mostrando o quê? Que somente aquilo que Cristo faria futuramente na cruz do Calvário é o que de fato cobriria todo o pecado do homem. Então, quando a gente observa, né, essa questão do Evangelho, desde toda a mensagem, desde todo o primeiro livro da Bíblia até o último. Então, a pregação bíblica, meus irmãos, ela tem uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal, ela se chama Jesus Cristo. Então, todo bom pregador, eu sempre penso assim, que todo bom pregador, ele precisa de alguma forma, na sua mensagem, finalizar apontando sempre para Jesus Cristo. Porque a mensagem que ela é cristocêntrica, ela é a mensagem que vai envolver cruz, que vai envolver sangue, que vai envolver redenção. Por exemplo, se você hoje analisar, observe, por exemplo, muitas pregações de hoje, e eu gosto de comparar com aquele episódio de Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para os discípulos o que os homens diziam quem ele era. Né? Os homens, quem dizeis que eu sou? Pedro ali traz aquela revelação que o próprio Pai dá para ele, que Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu que te revelou. E ali
Pedro ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus ele fala, minha igreja vai ser edificada sobre essa afirmação que Pedro ali ele traz. Agora é curioso que quando passa esse episódio, mais uns versículos à frente, o mesmo Pedro, que ele estava ali, cheio da graça de Deus e trouxe uma revelação maravilhosa, meus irmãos. É tão curioso que quando Jesus disse que é necessário ele ir para Jerusalém, Pedro, não, Senhor, tenha dó de ti. Não faça isso contigo mesmo. Quando Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. O que isso significa para nós, meus amados irmãos? Toda e qualquer pregação que tira a cruz e tira a essência da cruz, da pregação, é um evangelho demoníaco. É um evangelho satânico. Ou seja, há pessoas que estão no púlpito das igrejas e estão pregando um evangelho demoníaco, um evangelho satânico. A pessoa ela não precisa ter lá uma cruz de cabeça para baixo, ter uma estrela de 5 pontas no quarto. Não, irmão. Se você está pregando um evangelho que está tirando a cruz de Cristo, a questão do sofrimento, do sangue, da redenção, do arrependimento, isso é um evangelho demoníaco, satânico, porque o verdadeiro evangelho sempre ele vai apontar para Jesus. Então, a essência da pregação, e os amados irmãos que estão presentes aqui na live, você que tem essa vocação para a pregação, sua pregação ela tem que ser focada exatamente em Cristo Jesus. Eu falo por mim, meus irmãos, porque sou pastor de igreja e eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, às quintas-feiras eu ministro lá o culto de ensino. Então, eu tenho que trazer um ensinamento doutrinário, bíblico, que é aquele ensinamento que vai trazer o crescimento para a igreja. E no domingo, que acaba sendo ali a pregação, né, porque é um culto mais público, o culto da família, a gente tem que trazer uma mensagem evangelística, aquela mensagem também de conforto. A gente sabe que muitos irmãos estão passando por dificuldades, a mensagem, mas ela sempre tem que trazer o conforto, mas no final apontar para Jesus. E eu louvo a Deus porque no último domingo, né, nós tivemos ali 2 almas, né, que receberam Jesus como Salvador. Essas pessoas, inclusive, estavam no último culto de ensino novamente, ouvindo a palavra de Deus. Então a gente percebe que como a mensagem da cruz, que confronta o pecado, é a mensagem que agrada ao coração de Deus. Então, no resumo, né, nessa breve introdução que o Gui pediu aqui para fazer, eu poderia falar dessa forma, irmãos. A sua mensagem, ela tem que ter um direcionamento. E esse direcionamento tem que apontar Jesus. Se a sua mensagem não está mostrando Cristo para as pessoas, sua mensagem ela está sendo ineficiente. Pastor, que contextualização boa, né? O Senhor começou trazendo muito bem, nos esclarecendo o significado preciso dessa natureza da pregação, mostrando que em Gênesis 3 e 5, Deus foi esse primeiro pregador que vem para anunciar ao homem essa promessa da pregação como proto-evangelho dele, e que isso foi se expandindo até o Novo Testamento e tem alcançado várias vidas de hoje. Mas, pastor, a gente sabe que no arminianismo a pregação ela não só é essa proclamação do evangelho sem nenhuma eficácia da graça, ou sem nenhuma ação especial do Espírito Santo, né? Armínio, por exemplo, nas suas obras, falando sobre a doutrina da vocação espiritual, ele coloca a pregação como um instrumento suficiente e importante dessa graça no modo externo, na forma como que o Espírito Santo trabalha no interior do homem usando o instrumento da pregação. Paulo, por exemplo, fala aos romanos de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, dando então essa ênfase de que é pela ministração da palavra de Deus que o Espírito Santo também opera nos homens de maneira interna. Por exemplo, Lídia, com o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, Paulo alcançou essa mulher, dizendo que o Espírito Santo abriu o coração dessa mulher para entender a mensagem que Paulo pregava. Então a gente entende que no arminianismo a pregação ela não só é algo mecânico, digamos assim. Eu percebo, não sei se eu percebe isso, professor, que em outras tradições,
em outros meios religiosos, parece que a pregação é só mais um discurso, né? Eu percebo que os luteranos, por exemplo, eles dão muita ênfase na Eucaristia, na ceia, na Santa Ceia do Senhor. O movimento reformado também dá muita ênfase na parte da sistematização teológica, mas há um espírito avivalista nesse sentido da pregação, tanto pública quanto interna da igreja, no arminianismo, muito forte, né? Por exemplo, até o nosso apelo no sentido de convidar as pessoas para anunciar a salvação, no arminianismo tem uma ênfase muito pesada e ela se identifica muito com os Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, a pregação de Pedro, que ganhou quase 2.000 almas, que ganhou quase 2.000 almas e outras almas também que Pedro ganhou por intermédio da pregação, a união da igreja em oração para que o Espírito Santo derramasse a palavra certa no dia certo para converter essas pessoas. Como é que o senhor pode falar, por exemplo, da pregação arminiana como esse meio real de graça? Já que falamos da graça preveniente, graça universal, como é que essa doutrina arminiana se relaciona com a pregação do evangelho, professor? Já que ela não só é um meio mecânico. Vamos lá, os irmãos estão me ouvindo bem? Maravilha. Bom, vamos lá, meus irmãos. Muito boa essa contribuição do Guilherme no aspecto aí da pregação, e ele deu um foco muito grande aqui agora, falando da questão da graça, né? Quando vocês observarem, meus irmãos, aqui é até uma dica, vocês observarem alguém criticando a teologia arminiana, dizendo que o arminianismo ele dá ênfase no livre-arbítrio, essa pessoa não conheceu Armínio, irmãos. Não sabe. Armínio não é o teólogo do livre-arbítrio, irmãos. Armínio é o teólogo da graça. Tá? Ou seja, se você lê as obras de Armínio, Armínio constantemente ele enfatiza a graça de Deus. E por que ele coloca essa questão da graça? Porque tudo que acontece na nossa vida, desde o respirar, Armínio deixa isso muito, muito claro. O nosso viver, o nosso respirar, as nossas ações, é tudo mérito da graça de Deus. E quando fala-se dessa questão da graça, que é a tal da graça preveniente, irmãos, é a graça que vem primeiro. Por quê? Essa palavra preveniente, que ela tem origem no latim, ela tem ali a preposição pré e o verbo venir, ou seja, aquilo que vem primeiro. Então, ou seja, é a graça que vem primeiro, capacitando o ser humano, libertando esse arbítrio que está escravo do pecado, para que assim ele possa, por meio da fé, que ela é gerada pela pregação da palavra. É muito interessante que você observe que Paulo, ele diz muito claro ali no capítulo 10 aos Romanos, que a fé é gerada, meus irmãos, no coração, por meio da pregação do Evangelho. Né? Não existe outro mecanismo. A fé ela é um dom? Sim, ela é um dom. Mas como que esse dom ele é gerado no coração do ser humano? Pela pregação da palavra. A graça ela vem primeiro capacitando esse ser humano para que ele possa crer no Evangelho. Se nós olharmos nessa questão, tentando fazer um link, meus irmãos, com a questão da teologia arminiana, que envolve também os aspectos da graça, você observar a teologia de Jacó Armínio, ele não foi um teólogo que ele teve tratados de homilia. Não foi alguma coisa ele comenta ali nas suas obras, né? Mas assim, não foi o propósito de Jacó Armínio ele fazer tratados de homilética, de forma alguma. Mas se a gente pensar em uma homilética arminiana, a gente pode dizer que é uma abordagem da pregação que traz os pressupostos teológicos de Jacó Armínio. Então, ou seja, o que é então uma pregação que ela tem os pressupostos da teologia arminiana? Eu poderia aqui elencar pelo menos 5, meus irmãos. 5 tópicos da teologia arminiana que ela precisa estar evidente na pregação, né, daquele que tem essa, vamos dizer, essa afinidade com a teologia arminiana. Primeiro, a universalidade da graça.
E aí nós não estamos falando de universalismo. Isso aqui é um erro muito grande, irmãos. E, meu Deus, eu ainda fico abismado de ver como as pessoas confundem, inclusive até irmãos calvinistas, dizendo que a universalidade da graça ela vai cair em universalismo. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Universalidade da graça só quer dizer que Cristo morreu por todos. Cristo morrer por todos não quer dizer salvação automática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então esse é o primeiro tópico, universalidade da graça. O segundo, meus amados irmãos, é a liberdade da vontade humana. Ok? A graça de Deus, ela vem trabalhando nessa vontade. Terceiro, meus amados irmãos, é a questão da responsabilidade moral que o ser humano ele tem após ele assumir o compromisso com a fé. Quarto, a possibilidade real de apostasia. Então, ou seja, existe um perigo que o cristão ele precisa constantemente estar observando, né, que é esse perigo da apostasia. E, em quinto lugar, nós poderemos falar do caráter amoroso e justo de Deus. Ou seja, a teologia de Jacó Arminio, irmãos, ela permeia esses 5 aspectos. Repetindo, universalidade da graça, liberdade da vontade humana, a responsabilidade moral do homem, a possibilidade de apostasia e o caráter amoroso e justo de Deus. Então, ou seja, uma pregação arminiana autêntica, ela vai caminhar sobre esses 5 aspectos que eu acabei de elencar aqui para os irmãos. A gente pode até falar um pouquinho mais aqui, trazendo um pouquinho de referências bíblicas, mas eu vou dar aqui a fala para o Gui para ele complementar alguma coisa aqui. O senhor suspeitava que eu ia dizer alguma coisa, né? Mas, pastor, tem algo muito interessante que às vezes me incomoda também. O senhor falou de coisas que lhe incomodam, eu também tenho algo que me incomoda muito, que é teologias que tratam a pregação de uma maneira tão efêmera, tão fraca de efetividade graciosa, de influxos graciosos, ou seja, de moções divinas, de movimentos para fazer com que o homem se convença do seu pecado e que ele seja salvo. Por exemplo, tem teologias que dizem que a pregação do evangelho não tem efetividade universal, ela tem efetividade particular para um grupo de pessoas que foram selecionadas por Deus de uma maneira que ninguém sabe como, de uma maneira puramente misteriosa nesse sentido, e que a pregação do evangelho não tem eficácia para as pessoas no geral. E eu fico pensando que se a palavra de Deus é inspirada em sua natureza, se ela tem uma efetividade sobrenatural, porque aqui não estamos falando de uma revelação geral, como Paulo fala em Romanos no capítulo 1, que o homem olha para a natureza, que o homem olha para o céu, nas coisas que são criadas, e ele entende que ali há um Deus, há uma manifestação divina. Mas estamos falando de uma revelação especial de Deus. Homens foram inspirados por Deus, escreveram, essa mensagem é proclamada, né? No sentido vocal da coisa, para chamar o indivíduo, falando no ouvido dele de que ele precisa da salvação de Deus. Então, como que isso pode acontecer? Como que essa revelação especial, inspirada, sobrenatural, sendo anunciada, não tem efetividade nenhuma para os réprobos, por exemplo, mesmo que alguma pessoa moralmente possa se despir desses efeitos positivos que há na palavra de Deus? Ou seja, em sua natureza, como é que o Senhor se incomoda com certas teologias, que graças a Deus não é arminiana, que coloca uma efetividade da graça, professor, nessa pregação universal, dizendo que não é porque há réprobos que a palavra de Deus não tem efetividade alguma para eles? Bom, vamos lá. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu vou sempre perguntar, meus amados, só para confirmar se os irmãos estão me ouvindo bem, tá? Irmãos, é aqui que eu acho que começa a ter, por exemplo, eu digo assim, que quando a gente olha a questão da teologia arminiana e, por exemplo, a teologia reformada, que envolve principalmente ali a questão do calvinismo, a gente dá as mãos ali no aspecto da questão da depravação total, né, que eu acho que ninguém duvida, né, que o pecado ele afetou
todo o ser humano, ou seja, nos seus aspectos de intelecto, razão, emoção e volição. Então, ou seja, isso aqui é a imago Dei, quando Deus lá, isso aqui é Gênesis 1:26. Então, onde é que está a nossa semelhança com Deus? Nós somos semelhantes com Deus? Sim. Em que aspecto? Gênesis 1:26, irmãos. O aspecto de Gênesis 1:26 da imago Dei é isso aqui. Razão, emoção, intelecto, volição. A queda, ela afetou esses 4 elementos, né, esses 4 atributos de pessoalidade, porém eles não foram retirados. Eles permanecem no ser humano. Então, ou seja, da mesma forma, meus irmãos, como toda a humanidade, ela foi afetada por esse pecado e nós somos pecadores e por isso pecamos. Não é que nós pecamos e aí nós nos tornamos pecadores. Não. O pecado ele se tornou um problema ontológico no ser humano. É ontológico, é do ser. Ok? Então, ele sendo do ser, Paulo ele vai dizer que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para usar de misericórdia com alguns? Não. Para usar de misericórdia para com todos. Nesse aspecto, meus amados irmãos, que o Gui ele está falando, veja, Deus, na sua revelação especial, que aqui a gente está falando das Escrituras, existem textos, meus irmãos, que são muito abrangentes e muito claros, falando dessa questão da universalidade da graça, que não tem como você, por exemplo, não entender de uma outra forma. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, eu vou dizer aqui o texto áureo, meus irmãos, da Bíblia, que eu posso assim dizer, eu amo esse versículo bíblico, que é João 3:16. Eu não consigo ver um versículo mais arminiano, se eu poderia dizer assim, do que esse. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, meus irmãos, você tem alguns elementos desses 5 tópicos aqui que eu falei com os irmãos. Dentro desse versículo a gente consegue perceber isso. Como assim? Quando nós falamos assim, ó, porque Deus amou. Esse porque Deus amou, meus irmãos, é a primeira causa do aspecto da salvação. Porque Deus amou. Porque Deus amou é que as coisas subsequentes do versículo acontecem. Então, porque Deus amou, primeira causa. Deus amou o quê? O mundo. Ou seja, a extensão desse amor, ela abrangeu o mundo. Pelo fato de Deus ter amado o mundo, o que ele fez? Deu seu Filho unigênito. Segunda causa do processo de redenção. Então nós temos o amor de Deus e Cristo. Então você tem a primeira causa, o amor. Segunda causa, Cristo, o Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Aqui, meus irmãos, você tem já o aspecto do que, meus irmãos? Aquele que crê e aquele que não crê, o versículo ele já traz exatamente as consequências do quê? Daquele que rejeita e daquele que crê. Aqui nós temos, irmãos, exatamente uma questão subordinativa condicional. As consequências da vida eterna e da condenação eterna, veja que ela está direcionada em relação ao quê? O que crê, vida eterna. O que não crê, condenação eterna. Esse versículo, irmãos, ele tem uma grandeza muito grande. Então você não tem como olhar nesse versículo aqui e não enxergar a universalidade da graça. Por exemplo, se nós olharmos lá para 1 de João, no capítulo 2, versículo 2, eu não consigo olhar esse versículo aqui, Gui, e não enxergar, por exemplo, aqui, eu não consigo ver que aqui Cristo não atingiu a todos. Meu Deus do céu, você precisa fazer uma pirueta hermenêutica muito grande para não enxergar o que o texto, na sua simplicidade, está dizendo. Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a igreja que era destinatário da carta. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, como que eu não vou olhar para um versículo bíblico como esse e não enxergar a universalidade da graça, irmãos? Percebe? Não tem como. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a
todos os homens. A grande questão, irmãos, aqui eu vou deixar até uma dica hermenêutica e homilética aí para os amados irmãos. Quando a Bíblia ela fala de todos, irmãos, a gente tem que olhar dentro do seu contexto remoto, no seu contexto imediato, ao que se refere esse todos, isso é fato. Então, por exemplo, eu entrando aqui na minha casa, por exemplo, eu estou aqui na minha sala, supondo que aqui na minha sala eu tivesse 10 pessoas aqui, 5 com camisas verdes e 5 com camisas azuis. Supondo que eu entrasse aqui na minha sala e falar, todos me acompanhem. Intuitivamente, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Todos de camisas verdes, todos de camisas azuis, me acompanhem. Se eu chegar e falar, todos de camisas azuis, me acompanhem. Então eu estou especificando quem é esse todos. Se o texto bíblico, irmãos, ele não demonstra de forma clara quem é esse todos, se ele não está especificando, então é todos mesmo, irmão. É todos sem exceção. Então a gente não tem que fazer pirueta hermenêutica sobre isso. Então, dentro de para a gente finalizar e eu passar aqui para o Gui, nesse aspecto, irmãos, nós não temos como olhar para a Bíblia Sagrada e ver que a graça de Deus ela está sendo direcionada a um grupo seleto de pessoas, irmãos, de forma alguma. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu digo que a graça de Deus é para um grupo seleto, irmãos, eu estou dizendo que o poder, a capacidade, a potência ativa da graça, ela é inferior à extensão do pecado. Se o pecado ele atingiu toda a humanidade, a graça de Deus, irmãos, ela ultrapassou exatamente a extensão do pecado. Amém? Então, que lindo, professor. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, né? Neste caso, pastor, podemos então dizer que o arminianismo facilita a evangelização, porque, por exemplo, o evangelista não precisa questionar se a pessoa não é eleita, né? Seja calmo. Se a eficácia da pregação só é para os eleitos, então, para não gastar saliva, eu preciso ter alguma revelação especial de Deus se aquela pessoa está entre os eleitos ou não. Sabendo da irrealidade desse fato, Deus não vai me revelar tudo, nem sobretudo quem são os eleitos e os réprobos, como é que fica. Então, o arminianismo, entendendo esses textos que o senhor bem apresentou, e apresentou uma interpretação muito sólida deles, por exemplo, fazendo diferença de redenção obtida e redenção aplicada, eu não entendo a cabeça desse povo, pastor. Eu acho que eles sofrem de algum problema, porque redenção obtida significa que a salvação de Cristo obteve salvação para todos os homens. Ou seja, Cristo, por intermédio do seu sacrifício, obtém universalmente a redenção para todos. Agora, a redenção aplicada tem uma condicionante. Ou seja, é uma vontade de Deus que está soberanamente determinando uma condição anexa a essa, que é aos que creem por intermédio de uma graça prevenida, ou seja, de uma graça que vem antes, né? Como o senhor bem falou no início da live, né? Prevenir, nesse caso. Então, nós podemos dizer, pastor, que por intermédio de uma evangelização, cientes dessa dicotomia que há, que nós proclamamos a salvação que há nas Escrituras para todos os homens, com plena certeza de que Cristo obteve, e se eles cumprirem a condição exigida, eles serão esse alvo dessa aplicação, dessa imputatividade redentiva, professor? Voltando aqui. Meus irmãos, então vamos lá, continuando aqui, pegando o gancho do que o Gui ele falou. Veja, irmãos, Deus ele tem um interesse, irmãos, de reconduzir o homem à sua presença. Então Deus ele decretou algumas coisas, ou seja, quando dizem, porque o arminianismo não crê em decreto, irmãos, já é uma pessoa que não sabe o que é arminianismo.
Arminianismo não tem nada a ver, irmãos, de negação de decreto. Nós não cremos que existe decretos exaustivos sobre todas as coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu mouse aqui agora para mover aqui a setinha do meu computador. Deus na eternidade decretou que eu fizesse isso daqui. Assim, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Então, se nós falarmos aqui, irmãos, de que Deus ele decretou algumas coisas, o que são essas coisas? Deus ele decretou, meus irmãos, as coisas que são causativas, Deus decretou as coisas que são os meios e Deus decretou o fim. Ou seja, o ser humano ele precisa passar por todo esse processo. Alguns dizem assim, pastor, mas o arminianismo ele é sinergista? Ele é sinergista a partir de um ponto, monergista a partir de um outro ponto. Então, como assim o arminianismo ele é monergista? Sim, irmãos, a partir do momento que eu digo que a graça de Deus ela vem primeiro, isso é a ação monergista de Deus que vem até nós por meio da pregação do evangelho. Então, Deus está utilizando os seus servos por meio da pregação do evangelho, isso é a ação da graça de Deus, da sua misericórdia, que está indo até essa pessoa. Quando este ser humano ele abraça a graça de Deus após ter o seu coração liberto, ele tendo a iluminação dada pelo Espírito Santo da compreensão do seu estado de pecaminosidade, este ser humano, ele precisa cumprir os decretos da vontade de Deus que estão nos meios. Então, aquilo que está nos meios do processo da Ordo Salutis, irmãos, isso é responsabilidade moral nossa. E aí, na pregação e no ensino, isso precisa ficar muito claro. Por exemplo, meus amados, trazendo aqui uma questão da Bíblia Sagrada. Eu vejo, meus amados irmãos, por exemplo, o livro, ou a carta aos Hebreus, embora nós não saibamos quem foi o seu escritor, mas foi um escritor, meus irmãos, maravilhoso. Você percebe que o escritor aos Hebreus aqui, ele tem um conhecimento da questão judaica muito grande. E uma coisa muito importante que a gente observa aqui na carta aos Hebreus, meus amados, ele direciona a sua carta. Então, por exemplo, primeira regra aqui da questão da hermenêutica, ou seja, quem era o público, o contexto cultural, quem era o público que estava sendo direcionado a essa carta. Era público de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e por algum motivo eles estavam se sentindo atraídos a retornar para o judaísmo. Então, se você não fizer a leitura da carta aos Hebreus tendo como essa premissa histórica, teológica, você fará uma interpretação equivocada da carta. Então aqui eu estou falando de um público de crentes judeus que estavam querendo retornar para o judaísmo. Tanto é que nos 2 primeiros capítulos da carta, ele faz comparações entre Moisés e Jesus. Então, só para você ter uma ideia, ele compara, olha só a comparação que ele faz, trazendo o principal profeta do judaísmo e colocando a superioridade de Cristo. Você está mostrando assim, peraí, a antiga aliança passou, gente, nós estamos numa nova aliança. Jesus é superior a Moisés. E aí, o capítulo 3 eu acho lindo, irmãos. Eu acho lindo o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Porque nós estamos falando aqui de um público que ele já estava inserido na comunidade de fé. E aí no versículo 7, irmãos, ele tem uma expressão que ele fala desta forma. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, olha só, ele está trazendo aqui como uma exortação para esse povo aquilo que aconteceu lá no deserto, no trajeto da saída do Egito até a Terra Prometida, que aquela geração, pelo fato de ter se endurecido e se rebelado contra Deus, toda aquela geração morreu no deserto. Chegando somente na Terra Prometida, Josué
e Caleb, daquela geração que saiu. Agora a pergunta que nós temos que fazer, irmãos. Aqui está dizendo, se hoje ouvirdes a sua voz. Aqui lembrando, nós estamos falando de um público que está inserido na comunidade de fé. Pergunto, se alguém endureceu o coração à voz do Espírito, irmãos, por acaso a soberania de Deus aqui ela está sendo derrubada, colocada no chão, porque o homem ele está se endurecendo, irmãos, em relação à voz de Deus? De forma nenhuma, irmãos. Simplesmente ele está traindo condenação a si por causa da sua rebelião. Então, esse capítulo aqui, meus irmãos, ele deixa muito claro para nós que nós temos que nos atentar ao perigo da incredulidade no momento em que nós estamos inseridos. O verso 19 ele diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar, porque, olha a causa, por causa da incredulidade. Então, ou seja, o Espírito Santo está falando por meio do quê? Da pregação. Persevera, se santifica, busca o Senhor, leia a palavra, ore, encha o seu coração da minha presença. Se a gente persiste, meus amados irmãos, a gente está no caminho do quê? Primeiro, dureza de coração, pecados vão se tornando comuns para nós, a gente começa a ter pecados de estimação. E quando a gente tem pecados de estimação, isso quer dizer que o nosso coração ele já perdeu a sensibilidade, ou seja, estamos com o coração cauterizado. O coração cauterizado e a prática constante do pecado vai nos levar ao que está no capítulo 6 de Hebreus, que é a apostasia. Então, meus amados irmãos, precisamos entender que quando o convite da graça ela chega até nós e fomos inseridos no corpo de Cristo por obra do Espírito Santo, nós precisamos, meus amados, constantemente crer. É crer hoje, crer amanhã. E esse crer não é somente com a boca, mas é um crer que vai se manifestar em obras. É Tiago capítulo 2, irmãos. É a fé que ela se manifesta em obras. Pastor, você está caindo lá no romanismo, então eu vou precisar de obras para ser justificado? Não, meu irmão. Não existe conflito entre Paulo e Tiago, não. Paulo está falando da justificação perante Deus, ou seja, eu não faço nada para ser justificado. Mas quando Tiago ele está falando da justificação pelas obras, ele está falando do meu testemunho perante os homens. É só você ler o capítulo 2 que ele está falando de contexto de obra social. Os homens vão verificar a minha fé por meio daquilo que eu faço, das obras. Então, as minhas obras, elas testificam da minha regeneração, que eu fui alcançado pela graça de Deus. Essa sua abordagem aqui, já vimos muita coisa. Já vimos que a pregação é um instrumento real da graça preveniente, que é universal, monergista, atinge todos os homens primeiramente, que a pregação é um meio universal e sincero do chamado divino, ou seja, ela não tem uma dubiedade de eficácia e ineficácia, mas é eficaz a todos os homens pela obtenção da redenção deles e é eficaz aplicativamente pela redenção por meio dos que não resistem à sua mensagem. Dissemos também que a pregação é completamente cristocêntrica, pois Cristo é essa condição estabelecida por Deus, né? Aquele que crê, aquele que nele crê tem a vida eterna, os que não creem não têm a vida eterna, mas provarão da morte eterna, e que Deus instituiu esse objeto revelacional soberano como esse meio com o qual os indivíduos são chamados a essa redenção universal que Cristo instituiu, que Deus instituiu esse plano salvífico. Me permita só fazer uma fala. É muito estranho, assim, quando eu vejo, às vezes as pessoas, quando falam do aspecto da eleição, que você fez só um breve comentário, né? Até porque também não é o objetivo aqui a gente falar sobre os aspectos doutrinários, se a gente está mesmo só fazendo um pano de fundo, resumo, e tentando fazer uma aplicação na pregação. Mas, por exemplo, quando eu vejo o aspecto da eleição que você comentou, irmãos, a eleição primeiro.
Lá no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, a Bíblia é muito clara que ela diz o quê? Que a eleição ela é segundo o beneplácito da vontade de Deus? Sim. A gente tem ali o aspecto da vontade. Mas aquele versículo ele não está falando qual é o atributo que Deus utiliza para eleger o seu povo. Ali o texto não fala isso. Você vai ver isso em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, e você vai ver isso em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. O atributo que Deus utiliza para eleger se chama presciência. Só que qual é a grande característica da eleição, irmãos? A eleição não é Deus olhando individualmente cada um e falando assim, não, você eu quero, você eu não quero. Não, a eleição é em Cristo. O elemento causativo da nossa eleição é Cristo. Então nós fomos eleitos nele. Então, eu pressupor, meus amados irmãos, que Deus está elegendo alguém sem que essa pessoa ela passe pelo efeito da cruz, irmãos, isso aí se torna até uma heresia. Porque Cristo, ou seja, primeiro a Bíblia vai falar que Cristo morreu, irmãos, antes da fundação do mundo. Isso aqui é causativo. Então, ou seja, Cristo ele me elege no momento em que Deus vê Cristo em mim. E como é que Deus vê, meus amados irmãos, Cristo em nós? É só você continuar o capítulo, você vai ver lá no verso 13. Em quem também vós, estando nele, depois que ouvistes o evangelho da salvação, tendo nele crido. Está no versículo, irmãos. Como é que Deus nos vê nele? Após a pregação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem mérito nenhum, meus amados irmãos. Eu fico às vezes bravo quando eu vejo a pessoa chegando e falando que crer, irmãos, é uma obra. Eu nunca vi isso. Crer, irmãos, não é uma obra, irmãos. Crer não é uma obra. Né? Paulo vai deixar muito claro quando ele está falando ali, em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Obviamente que ele está direcionando ali, falando ali com os judeus, porque as obras da lei, elas tinham práticas morais, práticas sociais, que de certa forma dignificavam ali o judeu. Então Paulo está dizendo, isso que você está fazendo moralmente e socialmente, não te justifica diante de Deus. E curioso, meus amados irmãos, só para título de curiosidade, ali é a palavra pistes, do grego, que é fé. E quando se fala do ato de crer, que aí é o verbo, ali você tem ali como substantivo, que é piste, e você tem o pistel, que é o ato de crer. A raiz da palavra é a mesma, irmãos. Você tem o substantivo e você tem o verbo, que é ação. Pastor, mas se pelo fato de ser ação não é uma... Não, irmão, não é uma obra. Crer não é uma obra, irmãos. Deus, inclusive, se ele decretou os meios, ele exige do seu povo os meios para a salvação. Deus, ele exige o processo inteiro para a salvação. É isso, Gui. Só esse complemento. O senhor Ivan Batista aqui falou uma coisa muito interessante da sua fala, professor, que o senhor falou muito bem agora, que tem linhas teológicas que reduzem Cristo a um efeito da eleição. Eu diria mais. Eles não entendem Cristo na ordem da intenção de Deus em eleger alguém ou eleger X ou Y, né? E não Y. Ou seja, quando você tira Cristo da ordem da intenção, você joga ao mistério a intenção de Deus de eleger fulano e reprovar cicrano. E além do mais, você coloca Cristo, a sua obra, que é central do Evangelho revelado pela palavra, como uma execução de um plano misterioso que ninguém sabe o que é. Então, jogar Cristo, retirando ele da intencionalidade de eleger alguém, e colocar ele apenas como um meio de execução, como meio de instrumento, é retirar dele a própria eficácia dessa condição divina de eleger por causa de Cristo. Eu achei uma expressão que o pastor falou muito bem, em que Cristo vê você, em que Deus vê você em Cristo. Ou seja, Deus não vê você por algo aleatório, como se fosse uma sorte que é feita, mas porque o Filho de Deus está em você.
Ou seja, ele não vê você e nem vê a sua obra. Na verdade, ele vê Cristo e a obra de Cristo recaída em você. E é por isso que dizemos que na ordem não somente da execução, mas também na ordem da intenção divina, do beneplácito divino, está lá a razão do porquê Deus elege X e reprova Y. Cristo. Cristo está em X, X é eleito. Cristo não está em Y, Y é réprobo. Então é por causa disso, né, professor? Exatamente, Gui. Na verdade, ou seja, você tira Cristo. Cristo, na verdade, aqui, irmãos, você tem aqui a vontade de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 1, que é o texto que eu falei aqui para os amados irmãos. Aí, versículo 3, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, veja aqui, ó, como também nos elegeu nele. Está aqui a causa da eleição, irmãos. A causa da eleição, não, mas tem a vontade de Deus. Não, tem a vontade de Deus, irmãos. Mas você retirar Cristo como o efeito, a causa da eleição, não faz sentido o versículo 13. Porque eu preciso estar nele, em quem também vós estáis. Ó, em quem também vós estáis. Depois, ou seja, o ser humano só tem condição de estar em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, olha só, irmãos, olha que a conjunção cai do grego aqui, ó, aditiva. Então, ou seja, você ouve a palavra e, o que você tem que, após ouvir a palavra? Tendo nele crido. Quando você crê, você agora recebe o selo de propriedade de Deus. É exatamente isso. Cristo é, do começo ao fim, a causa da eleição do ser humano. É por isso que a Bíblia que fala que a eleição é pela presciência de Deus. E aí, irmãos, não é que Deus está olhando assim no ladinho e fala, não, deixa eu olhar ali no futuro. Irmãos, isso já está na mente de Deus. Você dizer que Deus, irmãos, precisa olhar lá no corredor do futuro, mas quem colocou o futuro lá? Não, irmãos, isso está na mente de Deus, irmãos. Isso é um reducionismo da soberania de Deus, irmãos, absurda. Não, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele é a causa, meus amados irmãos. E aí fala assim, Sérgio, você acredita que Deus ele é a causa primeira de todas as coisas? Aí depende o que você quer dizer como causa primeira de todas as coisas. Né? Não vamos entrar aqui no mérito aqui, o que é essa causa dos atos livres, atos determinados, atos permissivos. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, porque não é o propósito da live. Mas Deus ele é a primeira causa? Eu só preciso entender no que sentido que Deus ele é a primeira causa. Nesse aspecto aqui, Deus é a primeira causa, mas em... A questão, João Alves, não é que tem pessoas que creem numa eleição fora de Cristo. A questão aqui é que tem pessoas que creem em uma eleição em que Cristo é apenas um instrumento de execução de uma vontade misteriosa que não nos foi revelada pela Escritura. Então a diferença aqui é que nós cremos que há uma razão em Deus de eleger, o que chamamos de causa formal. Ou seja, a forma pela qual Deus quer que alguém seja eleito é Cristo. Está condicionada a Cristo. Primeiro, Cristo é o primeiro eleito na ordem da intenção e por isso que na ordem da execução de escolher este e não aquele, Cristo é considerado nele ou não naquele que foi reprovado. Entende? Então, a questão é que ninguém nega, nenhuma tradição nega que Cristo é importante. E graças a Deus por isso. A questão é que na sistematização de algumas pessoas é problemático. Somente duas tradições colocam Cristo na ordem da intenção. Os luteranos e os arminianos. Somente os luteranos e os arminianos que dizem que a eleição é pela apreensão de Cristo pela fé. Somente nós. E outra coisa, o pneumático aqui falou que isso tem questões com a eleição corporativa individual. Não, ainda não é sobre a pergunta, por exemplo, da irmã Thaís, que fez, qual é a diferença da eleição corporativa e individual. Por quê?
Porque tanto na eleição individual do arminianismo clássico e confessional, como na eleição corporativa do wesleyanismo, ambos consideram Cristo na ordem da intenção. Então aqui estamos falando não simplesmente da ordem da intenção, subsequente desse querer, dessa vontade de Deus de querer eleger alguma pessoa. Mas estamos falando antes, estamos falando que na ordem da intenção tem uma razão, tem uma causa impulsiva, como chamamos na filosofia de impulsiva. Agora veja, não é impulsiva no sentido em que Deus é arrastado por outra coisa. Porque Deus, como disse o irmão Sejão, é a causa primeira. Ele não se movimenta no sentido de ser atraído por uma causa segunda. Na verdade, Cristo é Deus. Cristo é Deus. Então é Deus mesmo provendo para si o decreto da eleição, efetivando seu filho para morrer por esses homens e colocando Cristo como essa causa impulsiva. Ou seja, eu decido querer dessa forma. Por isso, irmão Sérgio, que não negamos que a eleição é incondicional. Nem negamos que a eleição é absoluta. Não, nós dizemos que sim, é incondicional. No sentido de, incondicionalmente, Deus quis que Cristo fosse a causa formal, impulsiva e única e absoluta da eleição de certas pessoas e a consideração de que Cristo não está com a outra, a reprovação dela. Simplesmente isso que nós cremos. Que na ordem da intenção, Deus estabelece Cristo como essa causa impulsiva da ordem da eleição. E que a presciência dessa fé é causa subordinada de Cristo. Ou seja, ninguém é salvo pela sua fé e ninguém é salvo pelas suas obras. É elegido e recebe a salvação por causa de Cristo Jesus, que é a causa principalíssima. Cristo é a causa principalíssima, a fé de X e a incredulidade de Y é a causa subordinada nesse caso. Ou seja, a sua fé só tem razão de ser, não é porque ela é grande, não é porque ela é importante, não, é por causa de Cristo Jesus. Mesmo sua fé sendo pequena, no tamanho de um grão de mostarda, se for a fé verdadeira e genuína em Cristo, você é eleito. Não depende da sua fé, não depende das suas obras, depende da causa impulsiva, formal e principalíssima, que é Cristo Jesus. Ok? Um complemento aqui, Guino, que você falou. Tudo que está em voga, meus amados irmãos, aí também, é o aspecto da soberania de Deus. Hoje, se nós formos falar, não existe nenhuma cosmovisão, irmãos, teológica, que negue a soberania de Deus. Isso seria até um absurdo, até porque se Deus não fosse soberano, meus irmãos, a nossa salvação ela estaria em risco. Então, ou seja, Deus ele é soberano. Agora nós só precisamos entender um aspecto muito importante que é o seguinte. Quando nós estamos olhando a teontologia, irmãos, que é o estudo do ser de Deus, e quando nós estudamos os seus atributos, guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Não existe atributo de Deus que ele é maior do que outros. E isso os irmãos até sabem que tem algumas cosmovisões teológicas que colocam a soberania de Deus, irmãos, como se fosse o ápice de tudo. Irmãos, Deus ele é um ser infinito, e como ser infinitos, os seus atributos são igualmente infinitos. Da mesma forma que a soberania ela é infinita, o amor é infinito. Assim como a soberania é infinita, a justiça também é infinita. Assim como a soberania é infinita, a sua graça também é infinita. Então, por que é importante nós olharmos assim? Porque não existe atributo de Deus, irmãos, que é maior do que outro. Então, a teontologia ela é muito importante nós olharmos exatamente dessa forma. Os atributos de Deus eles são igualmente infinitos porque nós servimos um Deus que é infinito. Então, quando nós colocamos assim os nossos atributos pessoais, nós podemos ter um atributo mais desenvolvido do que o outro. Ou que é menor do que o outro. Em relação a Deus, não, irmãos. Deus ele é infinito. É o que chamamos também da imutabilidade divina nesse caso, né? Deus não cresce nem diminui. Ele é autossuficiente em si mesmo, né? Os atributos de Deus, ele... Por isso que, irmãos, toda vez que você vê um opositor falar que o arminianismo fala de uma presciência,
e você pensar que essa presciência é uma consulta que Deus precisa ver nos anais da história, irmãos, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando apenas duas coisas básicas, né, na teologia clássica. Primeiro, que Deus, como autossuficiente em si mesmo e imutável, conhece todas as coisas possíveis. Os puros possíveis. Ou seja, tudo que é possível está na mente divina, no seu sentido absoluto. E quando falamos da ciência, da vontade decretiva, estamos falando da decisão soberana que ele tem a partir do conhecimento que é dele, que está nele, de eleger, de predestinar. E sabemos que a predestinação também é dupla, e a eleição também é dupla. Alguém disse aqui que a salvação só pode se iniciar através da eleição de Cristo. Verdade, no sentido aplicativo, mas também tem a eleição dos meios. A eleição dos meios antecede a eleição dos indivíduos. Então, primeiro Deus elege meios salvíficos para todos os homens, suficientes para os universais e eficazes para os que irão crer. Ou seja, Deus já sabe que o final da manifestação das graças que ele criou para atingir todos os indivíduos, sabe a consecução deles, sabe o fim deles, sabe se serão positivos naqueles que irão crer e sabe naqueles que irão rejeitar a sua graça pela condição que ele instituiu. Por isso que fazemos diferenças entre duas coisas bem basiquinhas, né? Se Deus quisesse, por uma vontade estritamente absoluta, vazia de condição, a salvação de todos os homens, e muitos homens rejeitassem, aí sim estaríamos dizendo que Deus não é soberano, de que Deus depende do homem, etc. Mas não é isso que dizemos. Dizemos que a vontade soberana de Deus determinou uma condição para aplicar a salvação nessas pessoas. Aí sim, se alguém é atingido pela graça e rejeita a graça divina, pelo decreto permissivo que o próprio Deus instituiu previamente para preservar a liberdade dos indivíduos, então dizemos que Deus não tem nem frustração, porque na verdade Deus já antecede em conhecimento todos os efeitos reais que o homem irá ter ou não. Enquanto o homem não sabe a decisão dele, Deus já sabe na própria eleição dos meios da decisão. Então, não negamos a soberania divina em momento algum. Pastor Sérgio, nós até pedimos perdão porque já é 11h20 aqui e a gente tá ali prendendo nessa live, mas ainda tem algumas perguntas que eu queria que o senhor desse uma atenção aos nossos telespectadores que estão aqui, né, e nos deram tanta atenção. Então, se o senhor tiver essa paciência, nós iremos aqui nomear. Algumas foram respondidas, mas se o senhor quiser dar uma pincelada novamente, iremos então fazer aqui dar esse auxílio para eles. O Tiago Ferreira perguntou, professor, qual é o melhor livro sobre a pregação? E aí ele também pergunta na linha arminiana, né, na homilética arminiana. Qual é o melhor livro sobre pregação para o senhor, pastor? Bom, livros sobre pregação na linha arminiana. Deixa eu só pegar aqui, irmãos, o nome dele certinho. Eu tenho aqui nos meus arquivos a questão aqui de alguns livros aqui de pregação. Deixa eu só aqui abrir aqui, porque está aqui no meu computador, tá, meus irmãos? Tenha só um pouquinho de paciência. Eu já passo aqui para os irmãos. Espera aí. Aqui, livros... Olha, irmãos, primeiro, se a gente for falar aqui de homilética, deixa eu abrir ele aqui. Tem um livro, meus amados irmãos, do Graham Goldsworth, que é chamado Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Ele é um livro muito bom, irmãos,
Aí fala, ah, pastor, mas esse livro aí é da editora Fiel. Não, ele é da editora Fiel, irmãos. Ah, mas ele não é arminiano. Não, ele não é arminiano, mas aqui ele está falando de pressupostos de pregação que é aplicável nas duas correntes, irmãos. Tá? Aqui ele não trata aqui de doutrina, aqui ele está falando exatamente da homilia em si. Então eu recomendo muito esse livro. Ó. Vou repetir aqui, ó, Graham Goldsworth, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Esse livro aqui, ele me ajudou muito, meus amados irmãos, nos aspectos, né? Falando principalmente sobre postura, a pregação em si, ou seja, como você atingir de forma correta, né? O coração da pessoa. Não estou falando aqui de uma questão mística, né? Mas aqui eu estou falando exatamente da aplicação da palavra em si, ou seja, como você ser eficiente na pregação. Juntamente com esse livro, irmãos, eu queria indicar também um outro aqui, que ele é mais voltado para a questão da hermenêutica, mas é porque ele faz muito sentido. É um outro livro que, irmãos, eu sou apaixonado por esse escritor, irmãos, que é o Gordon Fee. Eu amo demais o Gordon Fee. E eu recomendo o livro dele da Edições Vida Nova, que é chamado Manual de Exegese Bíblica, irmãos. É um livro espetacular. Recomendo esse dele, Manual de Exegese Bíblica, e também o outro que é chamado Entendes Tu o que Lês? Irmãos, são 3 livros para você que quer iniciar na questão da pregação e da interpretação bíblica, irmãos, que vai te ajudar bastante, vai te dar ferramentas, uma compreensão para que você possa aí pregar e interpretar a Bíblia com qualidade. Porque não basta somente saber falar, meus amados, que está muito relacionado com a homilia, mas principalmente de você interpretar corretamente a Bíblia e você trazer uma exposição bíblica fiel ao texto. Eu sempre digo, amados, que a verdadeira teologia, ela emana do texto bíblico. Nós não temos que pegar o texto bíblico e colocar na nossa teologia. Não, isso aí não é teologia correta. A teologia, ela emana do texto bíblico. Pastor, mas aí o que eu faço se de repente a minha cosmovisão teológica não está harmonizando com o texto? Eu vou mudar o texto? Não, irmãos, eu tenho que mudar a minha cosmovisão teológica. O texto não, o texto é o pressuposto imutável. Então, nós teólogos que lutemos para tentar adequar a nossa teologia ao texto bíblico. Tá bom, meus amados? Isso é sempre um esforço dos teólogos. Para isso que teólogos existem, né? Para melhorar a sua eficácia na sistematização. Eu também, pastor, tenho uma indicação para todos que essa obra eu li na minha adolescência. Falando honestamente e vivendo. Está aqui um pregador do Johnny Moore. Eu acho muito importante essa obra aqui, porque não trata apenas do exercício da pregação, que você, da editora CPAD, não trata apenas da forma com o que você deve pregar, mas também da sua vida referente à pregação. Eu ouço muito, pastor, e eu queria repetir aqui dos nossos irmãos, mais humildes até, que dizem que a primeira pregação que as pessoas escutam é a vida do pregador. Então, se um pregador não tem vida com Deus, ele não vai ter Deus, como que Paulo falou, como aquele cooperador do evangelho, porque o que ele está falando não está de acordo com a sua vida. Então, como é que vai ficar a situação da criteriosidade ética da palavra? Então, a palavra, falando honestamente e vivendo, está aqui. Indico demais, isso me ajudou bastante, principalmente no meu testemunho. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver aqui algumas outras perguntas que restaram. O Jean Alves tem 3 perguntas, pastor. Eu vou escolher uma dele aqui. Qual o conselho daria para os jovens pregadores arminianos? Pastor, essa pergunta é tão pertinente porque eu vejo que os jovens arminianos, pelo menos na minha época, não tinha muito pregadores arminianos de destaque, como, por exemplo, a gente vê na internet Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, que são pregadores calvinistas. E aí o que a gente tem fica muito assim, não na grande mídia ou do mundo da teologia que os jovens gostam. Então, eu vejo que muitas pessoas entram por as veredas da teologia calvinista, começando pelos pregadores no YouTube, nas redes sociais, porque sentem falta dessa corrente tão exaustiva do arminianismo na pregação. Fale um pouquinho, pastor,
sobre essa necessidade, como é que se ouve essa questão dos jovens e a pregação, tanto que eles ouvem e tanto no exercício deles, porque os pregadores que a gente ouve constrói também o nosso caráter, né, da pregação. Bom, essa pergunta ela é muito boa, meus amados irmãos, e eu acho que ela veio em boa hora, e eu acho interessante, Gui, porque é o seguinte, a gente percebe que alguns irmãos reformados, né, eles estão, de certa forma, muito ansiosos em relação a, de certa forma, assim, a questão do arminianismo, porque, irmãos, o arminianismo ele está saindo mais do aspecto defensivo e está indo muito mais da linha do ataque, irmãos. Não sei se os irmãos têm percebido isso. Tá? Tem surgido muitos bons teólogos aqui no Brasil dessa linha arminiana, irmãos. E se eu for, por exemplo, falar assim, de pessoas que eu gosto, por exemplo, da linha arminiana, eu vou dar aqui minhas referências que eu gosto bastante, tá bom, irmãos? De pregadores que estão aí na evidência, que eu acho que muitos dos irmãos compartilham. Por exemplo, eu gosto muito do pastor Elias Torralbo, eu gosto do Silas Daniel, gosto do Douglas Batista, gosto do pastor Vailate. Eu acho que o pastor Vailate, o pastor Vailate não é somente um acadêmico, irmãos. Com o pastor Vailate você aprende ali assim, não é somente de arminianismo, você aprende de tudo, de línguas bíblicas, de exegese, de interpretação. Gosto do pastor Eliseu Rodrigues, gosto do pastor Juliano Fraga, gosto também do pastor Elias Soares, que são nomes que estão em evidência. Ah, mas o senhor gosta também lá do pastor Jamierson? Eu gosto do pastor Jamierson também. Ele tem a literatura dele ali para você começar a ter uma visão, o arminianismo puro e simples, que é um livro dele. Ele vai te dar ali uma introdução ali do arminianismo. Agora, para os irmãos que são aí das denominações, irmão, seja da Assembleia de Deus, Batista, de igrejas que são de linhas arminianas, meu conselho que eu dou aos amados irmãos, queridos, primeiro procure seguir pessoas, por exemplo, como o próprio Instituto Arminiano Brasil, que procura transmitir o arminianismo confessional clássico. Eu sei que tem muitos que têm a simpatia por John Wesley, do arminianismo wesleyano, né? Mas por causa da vida de pregação de homilia de John Wesley, que, irmãos, é inegável a vida pastoral de evangelista que John Wesley ele teve. Mas particularmente, eu gosto mais do arminianismo confessional. Então, para você que quer mergulhar, meus irmãos, e crescer nisso, leia as obras de Armínio, irmãos. Leia. Irmão, você tem que ler. Aí eu vou falar aqui uma frase de um teólogo reformado aqui brasileiro, que eu gosto muito de um livro que eu tenho dele, que é chamado Fundamentos Pressuposicionais da Teologia Reformada. Tem uma frase lá, irmãos, que marcou muito a minha vida, que ele disse assim: o fim último da teologia é glorificar a Deus. E esse glorificar a Deus na teologia envolve o labor teológico. O que é essa questão do labor teológico, irmãos? É que a gente tem que deixar de ser preguiçoso, irmãos. Tem que ler, irmãos. Se você quer conhecer o arminianismo, compra lá na CPAD, lá os 3 livrinhos lá das obras de Armínio. Depois vai lá na Carisma, compra lá os 7 livros que eles estão lançando lá, que são maravilhosos, irmãos, para você aprender arminianismo de acordo com as fontes primárias, irmãos. Você não tem que ficar olhando aí, irmãos, às vezes o que um calvinista, com todo respeito, se tiver o que algum calvinista reformado, não é o dele, irmãos. Você tem que olhar a fonte primária. Ah, pastor, por que o senhor não é calvinista? Porque eu já li a Instituta todinha. E eu não concordo com os pressupostos calvinistas, só isso. Mas são meus irmãos em Cristo, são meus amigos, gosto de muitos dele, mas eu não concordo com os pressupostos. Mas por quê? Porque eu tenho as Institutas aqui no meu computador, eu já li, e eu não concordo com muita coisa que Calvino fala. E eu acho muito mais o arminianismo coerente com a proposta bíblica. Então, meu querido jovem pregador que ama a palavra de Deus, que segue a linha arminiana, leia as obras de Armínio. Invista, meu amado irmão, para que você possa crescer. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar para os irmãos aqui nessa noite, para os jovens que estão iniciando. Primeiro, vá se aprofundar no conhecimento de arminianismo, para depois você querer falar de arminianismo. Amém? É isso aqui. É uma
Eu penso, pastor, que uma grande dificuldade que a gente tem é de encontrar armenianos interessados em leitura, né? Eles pensam que é tão simples assim e acabam tendo aquele baque, né? Aquele choque. Mas aqui o Instituto Arminiano está ajudando, o pastor Sérgio também, que fala de teologia na página dele, e etc. Nós estamos aqui para tentar auxiliar vocês e, na medida do possível, ajudá-los. Mas aí vocês precisam ter a sua própria disposição interna. A educação começa no próprio indivíduo de querer aprender, né? Só uma fala, Gui, rapidinho aí, você já pode concluir. Irmãos, Deus merece filhos inteligentes, irmãos. Guarda isso no seu coração. Deus merece filhos inteligentes, estudados, que conheçam a sua palavra, né? Deus merece. Se dedica, irmãos, teologicamente, porque com certeza Deus ele vai te honrar. Deus, meus amados irmãos, ele quer levantar uma nova safra aí de pregadores, de pessoas compromissadas com a sua palavra para pregar o evangelho, irmãos, né? Nós sabemos aí que Deus, irmãos, ele está aí já perto, nós podemos assim falar de cumprir aí as suas promessas redentivas que envolvem o retorno de Cristo, independente da sua visão, se é pré, pós, mid, não importa, mas Jesus está voltando. E a gente tem uma missão muito importante que é pregar o evangelho. Então, Deus merece filhos inteligentes, irmãos. Não seja preguiçoso. Valer, irmãos. Valer. Escutem aí o conselho, né? O conselho a gente faz com carinho, né? Esse conselho para vocês. Pastor, o Daniel Silva pergunta sobre a operação da graça para a salvação do homem. Ela está restrita à pregação do evangelho? Essa pergunta aqui tem muitas nuances. Pode responder, pastor. Olha, irmãos, bom, vamos lá. Biblicamente, Paulo, em Romanos, no capítulo 10, ele vai deixar muito claro como é que crerão se não há quem pregue. E como crerão se não for enviar? Todo aquele texto lá, que aí no final ele diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não é isso que ele vai nesse contexto, os irmãos conhecem esse contexto. E aí a pergunta do irmão aqui ela é muito abrangente, porque provavelmente vai envolver aspectos assim, Gui. E aqueles que nunca ouviram? E aí o que eu acho que cai exatamente nesse aspecto aqui que ele está querendo dizer. Irmãos, eu vou recomendar 2 livros para os irmãos, que depois que eu li esses livros, a minha mentalidade ela mudou no aspecto da grandeza de Deus, do que Deus faz para poder salvar o homem. Ah, mas o Jesus não já veio? Irmãos, esse aí é o ápice. Cristo veio, mas o que eu estou querendo dizer é o que Deus ele faz, irmãos, para alcançar o homem. São 2 livros do Don Richardson. O primeiro é O Fator Melquisedeque e o segundo, O Totem da Paz. Nesses livros, irmãos, vocês vão ver exatamente o testemunho de Deus em nações onde o evangelho nunca chegou. Ou seja, Deus ali dando, vamos dizer assim, aquela pitadinha. Vou dar só uma curiosidade para os irmãos terem uma ideia. No livro do Don Richardson, que eu acho que é o Fator Melquisedeque, que ele aborda isso, eu só não lembro se é o Totem, é o Fator Melquisedeque. Ele traz um aspecto assim, Gui, por exemplo, você sabe como que é a palavra expiação em chinês? Eu acho que os irmãos não faz nem que são aqueles caracteres, não é isso? Que são uns caracteres desenhados. A palavra expiação, meus amados irmãos, em chinês, é o desenho de um homem e em cima um cordeiro. Como, irmãos? No livro ele fala sobre esses aspectos, irmãos. Por exemplo, o Fator Melquisedeque, ele inicia falando sobre o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi lá no Areópago, e lá os gregos estavam adorando ali o altar do Deus desconhecido. O Don Richards, ele conta a história do que aconteceu ali do Deus desconhecido e que aquilo foi o gancho para que Paulo chegasse ali e utilizasse aquilo como estratégia para a conversão daqueles gregos. Então, irmãos, eu não vou conseguir, obviamente, aqui falar dos aspectos do Fator Melquisedeque e do Totem da Paz, porque são muitas coisas, mas quando você lê esses 2 livros, irmãos, você vai entender o que eu estou querendo dizer, você vai ver a imensidão da graça e do amor de Deus para o homem pecador, irmãos. Vários meios
pelos quais a pregação do evangelho se dá, e ela não é necessariamente pelo mensageiro. Porque a gente sabe que o mensageiro só tem aquela eficácia por causa do Espírito Santo que está agindo nele. Se o Espírito Santo pode agir num mensageiro de carne, podemos assim dizer, de homem, ele também vai agir pelo seu próprio poder, pela sua própria soberania, comunicando às pessoas às quais o mensageiro de carne muitas vezes não vai conseguir chegar. Né? Então, aonde o mensageiro de carne não chega, o mensageiro divino, Espírito Santo, chega e é a mesma essência, o mesmo conteúdo eficaz da palavra que o Espírito Santo utiliza para comunicar no coração dos perdidos é o mesmo que o mensageiro de carne procura pregar, que está nas Sagradas Escrituras. Não é isso, professor? Muito bem, deixa eu ver aqui. Acho que tem duas últimas perguntas. A penúltima pergunta é da irmã Thaís. Ela pergunta: qual é a diferença do arminianismo wesleyano e do arminianismo clássico? Olha, meus irmãos, a grande diferença que tem entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano está no aspecto da perda da salvação. É exatamente nesse tópico aí onde que está a diferença. Por exemplo, no arminianismo clássico, nós cremos, com base nas escrituras e textos muito claros falando sobre isso, da possibilidade da perda de salvação, mas ela muito mais no aspecto da apostasia, ou seja, na prática constante e consensual do pecado. E aí o que acontece? No arminianismo wesleyano, ela se dá um pouquinho diferente, irmãos. Por quê? A perda de salvação lá, ela acontece mais ou menos assim. Se uma pessoa, ela de repente ela abandona a fé e ela pode voltar a seguir Jesus novamente? Pode. A grande questão é que no arminianismo wesleyano, eles creem que isso pode acontecer diversas vezes durante a vida da pessoa. Que a pessoa pode cair várias vezes da graça e retornar várias vezes à fé, ao corpo de Cristo. No arminianismo clássico, nós entendemos que a perda de salvação, quando ela acontece pela apostasia, não existe mais o retorno, porque é o que está exatamente lá no texto. Então está exatamente nesse aspecto da perda da salvação que diferencia entre o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. Exatamente. Deixa eu ver aqui a última pergunta novamente aqui a pergunta do Jean. Vamos dar aqui uma adição, porque ele mandou 3, eu disse que só iria ler uma, mas vamos ler essa, que é importante. Existe um estado perfeito pelo auxílio da graça no arminianismo? Pastor, deixa eu só lhe dar uma contextualizada. Ontem a gente falou do wesleyanismo e a gente ouviu do professor Marlon que existe um estado de perfeição a qual o crente maduro pode chegar na vida terrena. E esse estado de perfeição não seria uma perfeição absoluta, como os modernos entendem, mas seria uma perfeição no sentido de atingir o seu propósito. Ele até deu um exemplo de 2 canetas. Existem a caneta Bic, que é a comum, e existem canetas melhores, né, no sentido do marketing da coisa. E diz que não importa se a caneta for Bic, se ela cumpre o seu papel, ela é perfeita para o papel da natureza dela, que é escrever. Então, professor, existe um estado perfeito pelo auxílio da graça no arminianismo também, além do wesleyanismo? A gente tem que entender assim, esse aspecto da perfeição, meus amados irmãos, ela está mais relacionada, a gente tem que entender assim, a perfeição plena, vamos começar assim no fim, né? A perfeição plena, ela vai acontecer com a glorificação do corpo, que ela tem aí uma característica escatológica,
que aí, ou seja, a glorificação do corpo, que está lá, por exemplo, em 1 de Coríntios, no capítulo 15, a partir acho que do verso 50 ali, que Paulo está falando da ressurreição. Então, ou seja, quando o nosso corpo ele for transformado por ocasião da vinda de Cristo, então nós não teremos mais o efeito do pecado na nossa vida. Então, dentro do arminianismo, meus amados irmãos, e isso do arminianismo clássico, o estado de perfeição que nós entendemos, ele vai ter imperfeições em atos morais. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico, meus amados irmãos. Mateus capítulo 5. Jesus ali, ele está falando ali, dando o seu sermão do monte, e ali a partir do versículo 43, ele está falando sobre a questão da prática do amor. No verso 48, ele finaliza dessa forma, Gui. Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Bom, se a gente pega esse versículo, ele isolado do seu contexto, a gente vai chegar, não, eu nunca vou conseguir ser perfeito como Deus. Só que isso contradita o princípio da justiça divina, porque Cristo estaria pedindo algo para nós que é impossível de nós fazermos. Pastor Sargento, o senhor está dizendo que é possível? É possível, mas naquele contexto em que Cristo está falando. E qual é o contexto? Da prática do amor. Na prática do amor, irmãos, porque ali Jesus ele está falando que Deus ali ele manda o sol para bons e maus, justos e injustos. Ou seja, Deus ele não faz distinção do seu amor para maus e bons. Então, da mesma forma como Deus não faz essa distinção, e isso é curioso que dá até uma alfinetada aí numa cosmovisão dizendo que Deus não ama todos, né? Porque, ou seja, como que Deus não ama todos, irmãos, e ele exige que eu ame o meu próximo, mas ele não é o exemplo moral disso. Mas enfim, isso aí deixa esse assunto para outra coisa, né? Porque o que acontece? Então eu posso ser, meus amados irmãos, atingir atos morais perfeitos, né? Porque a Bíblia ela me dá essa condição. Só que o estado de plena perfeição, irmãos, não é possível porque nós ainda estamos aqui na condição terrena e a gente luta diariamente com o auxílio da graça para vencer a nossa velha natureza, irmãos. Então é possível a gente ter atos morais perfeitos, porém a plena perfeição ela se dará por ocasião da transformação do corpo. Isso foi até uma briga que Armínio teve que arcar pregando, professor. Armínio estava pregando Romanos 7, dizendo que aquele estado de prisão escrava da carne, do corpo de morte que reina sobre a pessoa, não é de alguém que foi regenerado. É de alguém que não era regenerado, ou seja, que ainda não havia passado pela justificação de Deus e nascido novamente. E aí Armínio teve que enfrentar uma gama de pessoas que falavam que Armínio estava dizendo que existia uma perfeição pelagiana no sentido dessa aplicabilidade da salvação. E aí Armínio teve que dizer, olha, eu estou considerando Gálatas 6 e estou considerando Romanos 7. Em Romanos 7 diz que é uma pessoa que está escrava. Quem está em Cristo não é mais escrava, porque, como Paulo diz em Romanos 8, o espírito da vida entrou nessa pessoa e libertou essa pessoa desse estado de escravidão. Mas Gálatas 6 fala que há uma parte que permanece dentro de nós, a qual precisamos lutar e batalhar dia a dia, e por isso que então pecamos, ainda que salvos. Mas não pecamos na condição do depravado. Pecamos na condição de uma pessoa que agora tem forças na graça para lutar contra o seu próprio pecado. Antigamente você era um dormente. Antigamente você era totalmente morto, você estava escravo. Hoje você já trata com o pecado de uma maneira totalmente diferente. Ou seja, hoje você já trata o pecado como alguém que é capacitado pela graça de Deus para se privar de vários atos imorais. Então você está numa batalha. Antigamente não tinha batalha, só tinha escravidão. Hoje você está numa batalha ativa contra o pecado e dispõe de forças espirituais, por exemplo, como a oração, para batalhar contra esse pecado.
Armin também chega a dizer que ninguém é vencido estando em Deus, porque Deus não vai tirar essa pessoa, não vai desprover ela de efeitos graciosos, positivos, para que ele lute e ganhe e vença essa luta, e nem mesmo o diabo tem capacidade de prevalecer contra essa pessoa. Agora ele dá uma condição, desde de que essa mesma pessoa não se prive da graça de Deus. Ou seja, há uma responsabilidade humana, há um sinergismo após a regeneração. E isso aí ninguém vai negar. Nem calvinista nega que há sinergismo depois dessa regeneração, né? E Armínio falou que nem mesmo o homem regenerado sem a graça de Deus pode vencer. Então nos distanciamos a mais de 1.000 quilômetros de distância da herança pelagiana, né, professor? Deixa eu ver aqui se tem. Só tem a última agora. Eu só dar uma contribuição nisso que você falou, Gui, que é muito. Por exemplo, as pessoas chegam e falam assim, não, mas é porque a Bíblia ela só é monergista, né? Olha, irmãos, vou dar um exemplo. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode pegar 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque, diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Irmãos, bom, primeiro, eu acho que aqui mais claro do que esse texto aqui, eu não vejo outro tipo de sinergismo aqui do que esse versículo. Até porque a palavra cooperando aqui no grego é a palavra sinergel, irmãos, que é exatamente a palavra que dá origem em sinergia. Então, ou seja, está aqui um versículo bíblico dentro do seu contexto dizendo da nossa contribuição, obviamente depois da regeneração, que a gente contribui, né, meus amados irmãos, com a santificação. Né? Isso é muito importante. Então, prestem atenção, pessoal. Sinergismo não acontece antes de regeneração. Quem diz que sinergismo acontece antes de regeneração é pelagiano. Pode dizer que é com tranquilidade. Diga que é mesmo. Agora, depois que a pessoa nasce de novo e dispõe-se de graças sobrenaturais para atuar, aí sim ela tem responsabilidade de desenvolver a salvação. Claro, não sem a ajuda continuada da graça. O Daniel também pergunta... Só ler aqui um versículo, Gui, rapidinho, que teve um irmão aqui que ele colocou um versículo que eu achei bem interessante, que eu acho que eu quero só para fazer menção dele, que é Filipenses 2:12, que está assim, ó, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também. Esse versículo é maravilhoso, irmãos. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí olha a continuação no verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a vossa boa vontade. Ou seja, tem algo, meus amados irmãos, que eu tenho que fazer e que Deus ele faz. Ou seja, aquilo que está na minha capacidade e condição para fazer com o auxílio da graça, eu faço. E aí Deus, irmãos, ele faz aquilo que é o sobrenatural que eu não posso fazer. Aqui você tem justamente aqui responsabilidade divina e soberania de Deus, irmãos. Nesses 2 versículos aqui. Respondendo então a pergunta que o Daniel mandou aqui também, que complementa aquilo que o pastor está dizendo, se os crentes, se alguma pessoa tiverem pelo menos os ingredientes essenciais de uma vida piedosa e do novo nascimento, regeneração, e se esforçarem sinceramente pela perfeição, terão a vida eterna desenvolvida, pois assim como as crianças são humanas por natureza, possuindo os elementos essenciais do ser humano, assim como os jovens e os adultos em crescimento, também há crentes que estão apenas começando como crianças. 1 João 2, 12 ao 14, 1 Coríntios 3 e 1, 1 Pedro 2 e 2. Outros que são avançados, Hebreus 6 e 1, Filipenses 1, 9 a 11, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 10. E outros que podem ser chamados de maduros, Filipenses 3, 15, Colossenses 4 e 12, Hebreus 5 e 14. No entanto, todos eles são
são verdadeiramente crentes e convertidos. Ou seja, não importa o grau da sua perfeição, o que importa é que depois do novo nascimento e com a ajuda da graça, você precisa se esforçar usando a graça, os elementos da graça que Deus já dispensou em você. Assim como acontece com o ser humano comum, no sentido da sua natureza humana, né? Ele está em estado de desenvolvimento, passa pelo estágio de criança, adolescente, jovens e adultos e atinge a maturidade, assim também é o novo nascimento referente ao seu crescimento, né? Deixa eu concluir aqui também, tem um aqui, restou do Paulo José. Gente, eu estou tentando apressar aqui porque já vai dar meia-noite, a gente rompeu o dia aqui. O Paulo André diz assim, pergunta para o pastor sobre a diferença da pregação temática, textual ou expositiva. Ponto, só essa, pastor. Qual a diferença de pregação temática, textual e expositiva? Pastor, o áudio. Obrigado. Vamos lá, meus amados irmãos. A pregação expositiva, ela é uma pregação que ela se atém fielmente dentro da perícope do texto. Então ela vai trabalhar exatamente o que o texto ali ele está falando. Você não sai do texto. Então, por exemplo, você faz uma leitura ali, por exemplo, de João capítulo 3, versículo 16 a 20. Você vai trabalhar exatamente dentro daquele texto. Quando você utiliza uma pregação expositiva, você tende a ser muito mais fiel àquilo que o autor bíblico ele teve como proposta, aquilo que ele quis de fato passar como objetivo. A pregação, por exemplo, temática, meus amados irmãos, é você utilizar, por exemplo, uma determinada perícope e dentro daquela perícope, você, por exemplo, você trabalha temas específicos. Então, por exemplo, você tem ali um grupo de versículos bíblicos que, de repente, ali, um está falando, por exemplo, ali especificamente sobre santificação, o outro sobre arrependimento, o outro ali sobre oração, o outro sobre fé, outro sobre graça. Você vai trabalhar temas especificamente, ou seja, dentro do próprio texto bíblico. Agora, a pregação textual, meus amados irmãos, ela parece que ela se confunde um pouquinho mais, por exemplo, da pregação textual. Mas a pregação textual... Peraí, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho aqui algumas coisas sobre esse ponto aqui também. Peraí. A pregação textual, meus amados irmãos, ela tem uma característica que é a seguinte. Ela se caracteriza por você basear, por exemplo, em um único versículo ou um pequeno trecho bíblico. Né? Então, o pregador ele extrai um tema central e os pontos principais diretamente do texto bíblico. Então, eu, particularmente, por exemplo, lá na igreja, irmãos, eu costumo pregar muito mais de forma expositiva. Tanto nas quintas-feiras, que é o culto de ensino, e principalmente nos cultos de domingo. Por quê, irmãos? A pregação expositiva, dificilmente você vai errar. Tá? Por quê? Porque você vai ficar sempre no texto bíblico. Então, só para a gente aqui dar um resumo geral. Pregação expositiva, você se atém exatamente ao texto, né? Você vai respeitar contexto imediato, contexto posterior, contexto imediatamente anterior, você vai se manter ali dentro daquele contexto. Pregação temática, você vai escolher ali, por exemplo, uma perícope e vai extrair temas que você vai querer falar. Então, aí, a pregação temática, você pode navegar, meus irmãos, em diversos textos da Bíblia, porque você está trabalhando temas. E a pregação textual meus irmãos, você vai pegar aqui exatamente um tema central e trabalhar basicamente isso. Existem literaturas, irmãos, que vai trabalhar isso aí de forma muito mais clara. Por exemplo, se você colocar, meus irmãos, no chat GPT, por exemplo, você colocar o que é uma pregação expositiva, o que é uma pregação textual, o que é uma pregação temática, ele vai trazer também para você. Hoje, irmãos, você só não aprende teologia se você não quiser, irmãos. Essa que é a grande verdade. Pastor, como é que fica a perspectiva arminiana nessa pregação expositiva? Como ela é? Mas assim, você está falando de um tema específico, Gui?
Sim, desse agora, porque o Paulo mandou duas perguntas, na verdade uma. Como estava sem um símbolo da pergunta, eu achei que só era sobre essas distinções. Aí ele faz isso, ele pergunta qual a perspectiva arminiana da pregação expositiva, como ela é. Então, eu também não entendi muito bem o que se... Bom, eu acho que de repente a gente pode voltar aqui no início aqui da nossa live, se a gente falar eu também assim, eu não sei se eu vou conseguir responder, porque eu também não consegui entender direito a pergunta dele. Mas, por exemplo, meu irmão, se você falando independente da pregação, seja ela expositiva, textual ou temática, mas como o irmão está falando exatamente aí da expositiva, veja, no começo aqui da nossa live nós falamos que a pregação teologicamente arminiana, ela vai abordar pelo menos 5 aspectos: universalidade da graça, liberdade da vontade, responsabilidade moral, possibilidade real de apostasia e o caráter amoroso e justo de Deus. Veja, você pode muito bem fazer uma aplicação expositiva utilizando qualquer um destes temas que você quer falar. Por exemplo, se a gente for falar aqui, por exemplo, de uma estrutura, eu até aqui fiz, a gente acabou nem entrando nisso daqui, mas, por exemplo, um desenhozinho, assim, basicamente de um sermão expositivo, se você fosse falar de uma pregação arminiana. Então, por exemplo, você teria no tópico 1 a introdução, onde você falaria de um contexto, né, para você elaborar aí uma conexão com o ouvinte. No tópico 2, você faria a exposição bíblica, ou seja, o texto com fidelidade e clareza para que o ouvinte ele entenda. No tópico 3, aí você conectaria a doutrina arminiana ao texto que você leu. Nesse tópico 3. No tópico 4, você faria o apelo à decisão da pessoa, né? Isso, obviamente, dependendo do que você está falando. E no quinto, a exortação à perseverança. Né? Então, de uma certa forma, a gente está falando aqui que a gente teria aqui exposição bíblica, conexão com a teologia, apelo à decisão, exortação à perseverança, que está aqui no aspecto da aplicação da palavra. Então aí, meu irmão, depende de qual tema que você quer trabalhar dentro desses 5 tópicos e você montar mais ou menos esse esqueleto na questão aí da pregação expositiva. Eu acho que eu tenho aqui mais outra coisa aqui, Gui, que dá para contribuir. Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Eu tinha feito aqui um esqueletinho aqui mais ou menos. Tá. Sim, rompemos o dia. Foi vigília. Muito bom. Olha, por exemplo, assim, rápido, irmãos. Ó, se a gente fosse falar aqui, deixa eu só ver aqui neste exemplo. Cadê? Poxa, estava aqui na minha frente aqui. Ó, por exemplo, se a gente fosse falar, por exemplo, num aspecto assim da universalidade da graça, irmãos. Por exemplo, você poderia chegar e falar, por exemplo, assim, ó, graça é para todos. Então, universalidade da graça. Deus chama primeiro, graça preveniente. O ser humano, ele é liberto pela graça de Deus para que ele possa crer ou rejeitar. Mas como assim crer ou rejeitar? Irmãos, a rejeição já é inerente ao ser dele porque ele está escravo do pecado. A salvação, ela exige perseverança até o fim e Deus é justo e amoroso. Você conseguiria trabalhar, por exemplo, todos esses temas aqui do arminianismo numa única pregação. Todos, sem exceção. Obviamente que de forma resumida, porque senão seria muito abrangente. Falando assim só do aspecto da graça. Dá aquele ensino da depravação total, como o pastor Sérgio mesmo fez no debate do Vejam Só, que eu vi que o entrevistador ficou até surpreso com ele falando dessa depravação. Ele até ficou impressionado com isso.
Isso é muito triste um pouco, né, pastor? Porque Armínio também falou de uma perspectiva bem mínima Abrangente. do homem no sentido da sua justiça própria e etc. E ver aquele homem assustado pelo que o senhor falou, pensando que era muito parecido com o calvinismo, deu até um choque assim nele, e eu fiquei muito feliz porque o arminianismo confessional vem para isso, vem para chocar mesmo, para dizer, jogar a luz naquilo que é verdadeiro. Estamos fazendo isso desde ontem, pastor Sérgio, desde anteontem e ontem, porque chegamos agora em meia-noite e 3 minutos. Pastor Sérgio, muito bom o seu todo o seu projeto que o senhor tem feito na internet, no Instagram. O senhor pode falar sobre isso para os participantes? Fale um pouco do seu perfil de teologia. Diga também do que o senhor pretende com a sua página. O senhor tem obras escritas ou não? Se tiver obras, alguma coisa escrita, fique também à vontade para esse momento e faça suas considerações também finais para nós. Sim. Meus irmãos, vamos lá. Sobre obras escritas, eu tenho um livro escrito, né, que eu trabalhei, tem mais ou menos aí quase um ano, né, que eu escrevi esse livro. Isso foi um tema que eu estava observando, Gui, estava tendo um problema sério, os irmãos não entendendo o que é prosperidade bíblica, né? Os irmãos estavam muito mais na linha de teologia da prosperidade, que é essa falação aí de você dá para Deus fazer, e eu escrevi um livro exatamente mostrando o que é a prosperidade bíblica. E aí, ou seja, dentro do livro eu trago fundamentações bíblicas, princípios, irmãos, mostrando que qualquer pessoa pode enriquecer. Vou falar bem devagar para você entender. Qualquer pessoa pode enriquecer. Um trabalho, você vai, monta uma empresa, toma risco, cresce, você pode ficar rico. Só que prosperar é somente com Deus. E a prosperidade, ela não está conectada diretamente ou unicamente a dinheiro. Mas existe um conjunto de coisas que cumpre um propósito para a vontade de Deus. Isso é o que exatamente eu falo sobre a trilha da prosperidade bíblica, que é o livro que eu escrevi. Eu estou num projeto atualmente que eu estou escrevendo aqui, um segundo livro, onde eu estou falando sobre o sexto sola da reforma esquecido, que é sobre o Espírito Santo. Então, ou seja, por que tem um solo e deu glória? Por que tem um solos Cristo, sola gratia, sola fide, né, sola escritura? Por que não solos Espíritos Santos? Espíritos Santos. Então, eu estou justamente traçando assim, um paralelo histórico e bíblico, mostrando a relevância que o Espírito Santo ele tem na história da igreja, começando na Bíblia, passando pela patrística, reforma e até os dias atuais, e que, de fato, o Espírito Santo ele foi um sola que não fizeram para ele. E principalmente eu, como um pentecostal de mente e coração, que eu amo a teologia pentecostal, meus irmãos, sou apaixonado pela terceira pessoa da Trindade, porque ele que é o Deus aqui que está representando Cristo e que está cuidando da igreja, né? Tem um outro projeto que eu estou caminhando também, meus amados irmãos, que envolve também sobre a teologia arminiana na patrística, tá? Isso eu estou justamente mostrando exatamente que as raízes da teologia, as sementes arminianas já estavam lá, mesmo desde os primeiros pais da igreja, e eu vou trazendo isso daí também. E outro projeto que eu também estou trabalhando, é claro que são muitas coisas, irmãos, mas é também que eu trabalho muito na linha também do cessacionismo. Eu combato muito o cessacionismo, irmãos. Né? O cessacionismo, para mim, ele chega a beirar a heresia. Tá? Porque o cessacionismo, para ele fazer sentido, você tem que negar textos bíblicos e você tem que ignorar a história para que ele faça sentido. Então, esses são os projetos. Então, na minha parte, eu estou voltando de novo mesmo. Vou começar com mais frequência. Eu tinha dado uma parada, tinha passado aí alguns ventos, algumas coisas, mas estou retomando novamente algumas questões de produções teológicas. Vou voltar a gravar reels e vídeos. Estou também com uma página no YouTube também, que é chamada de Teologia Pentecostal, onde também eu quero ali exatamente ali divulgar um pouco mais da teologia pentecostal e obviamente trazer coisas também do arminianismo. O foco maior vai ser mais na teologia mais carismática, né, combatendo mais o cessacionismo e mostrando
a grandeza e a beleza que existe na teologia pentecostal carismática, né? Eu tenho aí o meu perfil, né, que o Gui falou, que é o PR_Serjão, né, que é o pastor Serjão. Então tenho começado aí novamente a divulgar alguns temas e trabalhos teológicos, ali dando algumas alfinetadas em algumas coisas. Inclusive tem até eu já até separei um post, logo você vai ver aí um Reels que eu vou fazer contra um camarada aí que inclusive trabalhou com vocês. Eu não vou nem falar aqui agora que ele seguiu lá uma outra linha, né? Mas eu vou dar uma alfinetada porque eu não achei muito correto a forma como ele abordou, então eu vou falar contra, né? Inclusive vou marcar ele lá para que ele se sinta à vontade se ele quiser de repente ali debater sobre o tema comigo, né? E é isso, sou pastor de igreja, pessoal, amo falar, amo a pregação. No momento lá, eu assumi uma igreja o ano passado, lá estava com 6 membros, olha só que desafio, hoje ela está aí com mais ou menos 40, né? Deus ali está dando crescimento na obra, né? E provavelmente o pastor está querendo me levar para a sede novamente, que faz parte, né? Que ele tem alguns outros projetos, mas é isso, irmãos. Esse aqui é o pastor Serjão. Espero aí ter ajudado vocês. Eu não sou um especialista como o Gui, meus irmãos, aí na teologia arminiana. Estou aprendendo, irmãos. Estou mergulhando cada vez mais porque a gente precisa divulgar mais o arminianismo como de fato ele é. Meus irmãos, me sinto muito honrado de estar aqui. Espero ter contribuído com a sua vida teológica. Deus abençoe vocês grandemente. Gui, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Rubens também. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Pastor, faça uma oração para a gente concluir agradecendo por tudo, por favor. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu pela sua infinita graça de estar aqui reunido com esses irmãos até este presente horário, Senhor. Cada um, Senhor amado, que dispôs, ó Senhor, do tempo para estar aqui, Senhor, ouvindo um pouco mais, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre teologia. Nós sabemos que isso aqui é um tempo de crescimento, que nós possamos crescer na graça do Senhor, no conhecimento, para que nós venhamos ser crentes melhores, para que nós venhamos ser filhos melhores, pais melhores, mães melhores, para que possamos ser profissionais melhores, ó Deus, porque tudo que nós devemos fazer, Senhor, seja para a Tua glória. A Tua palavra diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Sobre cada vida, Senhor, que está aqui presente nesse momento da oração, ou até aqueles que já saíram antes, ou aquele que passou rapidamente aqui no momento desta live, que a Tua bênção, a Tua graça alcance a cada um de uma maneira sobrenatural, Senhor, abençoando cada lar, cada família, cada um, Senhor, seja alcançado pelo Teu poder, cada um tenha, Senhor amado, uma experiência gloriosa contigo, que um desejo, uma sede pela Tua palavra, um desejo, Senhor, pela oração, que o Senhor venha queimar no coração dos Teus filhos, ó Deus, que nós venhamos buscar ao Senhor ardentemente, porque, Deus amado, o Senhor quer relacionamento com os Teus filhos. Deus amado, eu peço todas essas bênçãos, tendo a certeza da vitória que o Senhor há de realizar nas nossas vidas o melhor, Senhor. Que o Senhor vai realizar, Senhor amado, o Teu querer, Senhor. Que o Senhor vai realizar a Tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe pastor Serjão. Deus abençoe a todos que continuaram aqui conosco. Este é o Instituto Arminiano Brasil. Júlio Arminiano, segunda edição. Próxima data tem mais aí pra gente estudar, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, irmão.